Olá, povo de Deus, graça e paz a todos vocês. Quero aproveitar o ensejo que eu estou meditando aqui nas Escrituras e quero compartilhar de um ensinamento com vocês. Como eu venho dizendo sempre, nós aprendemos muitas coisas erradas, né? E a gente acabou mentalizando esses ensinamentos errados fora do contexto bíblico. E a gente carregou essas coisas erradas conosco durante anos da nossa vida, né? Mas aprove ao Senhor, por intermédio do Espírito Santo, nos despertar nesses últimos dias e nos trazer o verdadeiro ensinamento, né? A revelação da graça de Deus. E eu quero falar um pouco sobre Mateus capítulo 6, quando Jesus vai falar sobre como nós devemos orar. Nós vamos ver aqui que nós aprendemos erradamente, né? Fomos ensinados errado, aprendemos errado e passamos errado para muitas pessoas. Então quero que você preste bastante atenção aqui. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, Mateus 6, eu vou ler a partir do versículo de número 5, aonde Jesus diz assim, quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Versículo de número 6. Mas quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições. Preste atenção nisso aqui, tá? Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de vocês pedirem a Ele. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Então entenda que eu fiz questão de ler todo o texto, para que você possa entender pausadamente o que o Senhor está nos ensinando aqui. E a primeira coisa que o Senhor está nos ensinando aqui é que as nossas orações, elas não devem ser feitas para aparecer para ninguém, para se amostrar para ninguém, né? Porque assim os gentios fazem. O gentio, tudo que eles fazem, né? O gentio que eu digo sem Jesus, tá? Porque nós também somos gentio, mas somos gentio convertido. O gentio que não tem Jesus, tudo que eles fazem é para aparecer. Eles gostam de aparecer, eles gostam de se amostrar, eles gostam de estar em evidência, né? Ao contrário de nós cristãos, que temos que fazer as coisas não para aparecer, mas para a glória de Deus. Então ele já começa nos orientando nesse versículo 5, né, que nós não devemos orar em pé nas sinagogas. Sinagoga aqui representa as igrejas de hoje, tá? Não devemos orar em pé, fazendo, se amostrando para querer aparecer, né? Ou nas esquinas das ruas, né? Para poder mostrar que a gente é espiritual. Então a gente tem que fazer as coisas com simplicidade e com muita maturidade, para que não transpasse isso para as pessoas, que a gente está fazendo para aparecer, para se amostrar, né? As coisas de Deus têm que ser feitas com muita simplicidade, com muita humildade, e para que o Senhor apareça, o Senhor cresça e nós diminuamos cada vez mais, né? Porque quem faz para aparecer, o texto vai dizer que já está recebendo o seu galardão em terra. Então esse é o primeiro princípio aqui.
O segundo princípio aqui, que o Senhor nos ensina, no versículo 6, ele vai dizer: quando orares, entra no teu quarto, né, e fecha a tua porta, e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, o segundo princípio aqui, Jesus está nos ensinando que o lugar reservado para nós, o lugar propício para nós, ou o melhor lugar para nós orarmos a Deus, ao nosso Pai, para nós falarmos com Ele, é dentro do nosso quarto. Por que quarto, irmão? Quarto é o lugar onde nós temos a nossa intimidade com o nosso cônjuge, né? Então, quando o Senhor fala para a gente orar dentro do nosso quarto, Ele está dizendo o seguinte, ó, é no lugar que você tem intimidade com o teu cônjuge que eu quero que você tenha intimidade comigo. Então lá é o melhor lugar, lá é o lugar que eu reservei para vocês orar a mim, falar comigo, ter intimidade comigo. Então por isso é o quarto, né? Então hoje, infelizmente, existe ainda a doutrina dos montes, né? Fizeram dos montes uma doutrina erradamente, né? Por quê? Porque naquele período de Jesus, Jesus, por não ter tempo de parar em casa, ele tinha casa. A Bíblia nos revela que Jesus tinha casa, era em Cafarnaum, era uma zona, uma área pesqueira, né? Uma zona portuária. Então Jesus tinha casa ali, inclusive aquela casa que tiraram o telhado e desceram aquele paralítico, era a própria casa de Jesus, né? Então você pode ver que o próprio texto vai dizer: e estando Jesus em casa, então aquela casa era de Jesus. Tem outros textos também que confirmam que Jesus tinha casa. Então, mas só que Jesus, ele não tinha tempo para gozar da casa dele. Por quê? Porque Jesus, ele veio com a missão de fazer a obra do Pai, de realizar a obra do Pai. Então ele não tinha tempo para curtir sua casa, para gozar da sua casa. Jesus não tinha tempo para viver na zona de conforto, como muitos de nós vivemos hoje. Jesus, ele tinha que sair pelas cidades, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, de região em região, pregando o evangelho do Pai, anunciando o evangelho do Rei, porque ele tinha pouco tempo. Jesus só teve 3 anos e meio para exercer esse ministério. Então ele não tinha tempo para gozar da sua casa. Por isso que ele vai dizer: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem, ele estava falando dele mesmo, não tem nem onde reclinar a cabeça. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que porque ele não tinha casa, é porque ele não tinha tempo para gozar da sua casa. É isso que ele estava dizendo ali, entendeu? Então, só que devido a ele estar peregrinando de cidade em cidade, de aldeia, pregando o evangelho, fazendo a obra do Pai, então ele não tinha tempo para orar ao Pai no seu quarto. Ele não tinha tempo, não tinha como. Então o que ele fazia? O único lugar que ele tinha para poder ter um momento reservado com o Pai era subir no monte. Então ele quando tinha que falar com o Pai, ele se afastava dos discípulos, subia o monte e se reservava lá no monte para ele poder conseguir falar com o Pai. Por quê? Porque enquanto ele estivesse na cidade, ele não conseguia ter esse tempo, essa intimidade para falar com o Pai, porque a multidão cercava ele. Jesus era uma pessoa muito querida. A Bíblia diz que a fama de Jesus correu por todas as cidades. Então, quando Jesus pisava em qualquer cidade, a multidão já rodeava ele, já cercava ele. Então ele não tinha como. Até as poucas vezes que a Bíblia revela que ele foi na sua casa, a multidão cercou a casa dele e não deixou ele ficar sozinho, né? Então, por isso que Jesus tinha que subir ao monte, para ele poder se afastar daquela multidão, daquele tumulto, daquela barulheira, para poder ter um pouco de sossego para falar com o Pai. Então, só que fizeram disso erradamente uma doutrina. Então hoje os crentes dizem que se você não subir para o monte para falar com Deus, você não tem intimidade com Deus, você não tem esse relacionamento com Deus, você está pecando, está descumprindo um princípio de Deus. Não tem nada de princípio aqui. Isso aqui não é uma doutrina, né?
Fizeram dos montes uma doutrina. Erradamente hoje as pessoas ficam enfurnadas no monte, irmãos. E não se escandaliza com o que eu vou te falar, não. Subir monte hoje é tentar Deus. Lembra do que a Bíblia diz? Não tentarás o Senhor teu Deus. Subir monte é tentar Deus. Por quê? Primeiro, os montes estão todos cercados pelos traficantes, né? E é por cima dos montes, do morro, que uma facção vem para poder tomar a outra, né? Para poder conquistar aquela região ali. Então você andar por meio das matas, dos montes, está escado você ser morto ali. E segundo, dependendo da mata, se for uma mata muito fechada, tem muito bicho, animais ferozes, onça, leão, e é perigoso você dar de cara com um animal desse e ele te matar, te engolir vivo, porque são animais carnívoros. Nós já temos aí vários vídeos circulando na internet de pessoas que foram mortas por onça, por leopardo, por leão, dentro das matas. Então subir monte hoje é tentar Deus, irmão. O lugar que Deus reservou para você falar com Ele é um monte, é o quarto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então não faça do monte uma doutrina para a sua vida, não, tá? Que isso não é doutrina, não. Isso não é nenhum princípio bíblico, não. Jesus, ele subia os montes porque ele precisava subir, porque ele estava longe de casa. Ele não tinha o quarto dele para poder orar e falar com o Pai, né? Então é por isso que ele subiu o monte. Se Jesus estivesse vivo hoje, né, certamente ele faria a mesma coisa. Ele teria que subir os montes. Por quê? Porque quando Jesus pisava nas cidades, a multidão cercava ele, não deixava ele em paz. Nem quando ele estava em casa ele conseguia ter paz. A multidão cercava a casa dele. E então Jesus, para poder falar com o Pai, ele teria que se isolar para dentro dos montes, para poder ele conseguir ter um momento de sossego para falar com o Pai, entendeu? Mas isso não é uma doutrina. Jesus não estava ensinando nenhuma doutrina de que o crente tem que subir monte. Então a gente tem que entender isso aí, tá? Então o lugar que o Senhor reservou para você falar com o Pai é o teu quarto. Isso sim é doutrina. Isso sim está na Bíblia, neotestamentário. Isso aqui é uma doutrina. É Jesus que está ensinando isso aqui para os discípulos, né? Então não precisa você ficar aí se arriscando, subindo um monte, colocando a tua vida em risco para falar com o Pai, não. Você tem o teu quarto, né? É o teu quarto secreto, o teu quarto de guerra. É lá que o Pai quer que você tenha intimidade com Ele, para Ele poder ter intimidade com você. Então, outra questão importante aqui, né, que eu vou abordar aqui para você, no versículo 7, ele vai dizer, ó: e quando orares, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então olha só, irmão, quando Jesus fala isso aqui, que não é por muito falar, Jesus estava falando de palavras repetidas. Jesus não estava se referindo a longas palavras, a longos sermões, porque existe outro ensinamento errado que a gente vê aí, muitos crentes falando, que Jesus disse que não é por muito falar, que você não pode fazer sermões muito longos, né, pregações muito longas, né, que Jesus falou que não é por muito falar. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. Jesus, quando diz que não é por muito falar, ele está falando de palavras repetitivas. Jesus não está se referindo aos sermões longos, às pregações longas, pelo contrário. Quanto mais longa for a pregação, quanto mais longo for o sermão, melhor é para quem está ouvindo, para quem está recebendo, se alimentando. Os sermões de Jesus eram longuíssimos. Os sermões de Paulo eram longuíssimos. Os sermões desses homens e de Jesus e dos discípulos eram tão longos que eles tinham que parar para poder dar comida para o povo, porque o povo ficava cansado e com fome. Então eles tinham que parar. Por isso foi levantado os diáconos para poder servir, distribuir pão, distribuir peixe para o povo, porque eles ficavam muitas horas ouvindo o sermão de Jesus, o sermão de Paulo, e aí eles se cansavam e sentiam fome. Então, outro conceito errado aí que as pessoas estão usando, dizendo que a pregação não pode ser longa, o sermão não pode ser longo, porque não é por muito falar. Não é isso que Jesus ensinou, não. Não é isso que ele estava se referindo, não. Ele, quando diz que não era por muito falar, ele estava se referindo a palavras repetitivas. É você ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Então, prestou atenção nisso aqui? Aí ele vai agora no versículo 8, ele vai dizer, olha: não
façais como eles, não seja como eles, né? Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de você falar. Então, ou seja, você não precisa ficar repetindo para o Pai nas tuas orações a mesma coisa o tempo todo, porque ele já sabe o que você precisa, você já falou com ele, já te ouviu, ele já anotou, as tuas orações já subiu com incenso suave e já está depositada no incensário que está diante do trono de Deus. Então não precisa você ficar repetindo a mesma coisa sempre, tá entendendo? Aí ele vai ensinar aqui um protótipo, né? Que muitos falam que é uma oração. Não, isso aqui não é uma oração, isso aqui é um protótipo. Aí ele vai dizer, a partir do versículo 9 de Mateus 6, ele vai dizer: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, a glória, o poder para sempre. Amém. Então isso aqui não é uma oração. Outro erro que os crentes cometem, porque aprendeu errado. Fica todo dia: Pai nosso que está no céu, santificado. Aí no outro dia: Pai nosso que está no céu, santificado. Às vezes o camarada fica orando, usando esse protótipo aqui, porque não é uma oração, um protótipo, usando e falando com o Pai, às vezes 3, 4 vezes no mesmo dia. Ele fala isso de manhã, ele fala isso de tarde, ele fala isso de noite. Então Jesus, repare que o texto que nós lemos anterior, o que Jesus falou no versículo 7? Não useis de vãs repetições. A oração, irmão, nunca pode ser igual. Entende isso aqui? Por quê? Porque a oração é quebrantamento de coração, é você botar para fora aquilo que está dentro de você, aquilo que você está sentindo naquele momento. E cada dia a gente está com um sentimento diferente. Um dia você acorda triste, outro dia você acorda alegre, outro dia você acorda amargurado, outro dia você acorda angustiado, outro dia você acorda irado, outro dia você acorda revoltado, mas outro dia você acorda saltitando de alegria, se regozijando com o que Deus fez na tua vida. Então cada dia o nosso estado de espírito está de uma forma diferente da outra. Então é isso que Deus quer que a gente bote para fora. Então por isso que a oração nunca pode ser da mesma maneira. E quando você usa esse protótipo aqui que Jesus ensinou, da mesma forma, igualzinho o tempo todo, você está usando de vã repetição. E aí você não está mais orando, você está rezando. Porque a reza é isso, a reza são orações repetitivas. São palavras, orações não, são palavras repetitivas, se torna reza. Tá entendendo? Já a oração não. A oração você vai falar, cada vez que você for orar, você vai falar uma coisa diferente. Só que dentro da tua oração, você vai incluir esse protótipo aqui, ó. Você vai incluir, você vai dizer para o Pai que venha o reino dele sobre a sua vida. Você vai incluir esses tópicos aqui dentro da tua oração. Você vai dizer para ele, né? Para ele não deixar faltar o pão na tua mesa. Você vai dizer para ele para não te conduzir à tentação, mas te livrar do mal. Você vai declarar para ele que dele é o reino, a glória, o poder para sempre. Amém. Então, esses tópicos aqui você tem que incluir na tua oração, né? Gradativamente, não precisa ser consecutivamente, mas tem que ser gradativamente. Você vai incluir esses tópicos aqui dentro da tua oração, mas você não vai ficar orando todo dia a mesma coisa: Pai nosso que está no céu, Pai nosso, porque aí você passa a fazer desse protótipo aqui uma reza. E crente não reza, crente ora. Tá entendendo, irmãos? Então são esses ensinamentos aqui que eu queria compartilhar com vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, ficou 20 minutos de vídeo, mas é necessário para que haja conhecimento para vocês. Amém? Que vocês possam entender, assimilar tudo que eu passei para vocês aqui, que vocês possam passar esse conhecimento adiante, né? E passar a fazer a coisa da forma correta, como o Senhor quer que nós façamos. Amém? Fica com esse estudo aí da palavra e seja abençoado pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, e até o próximo estudo.